A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Andréia Batista e eu tô aqui, quero falar um pouquinho mais do que? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única palavra que é viva, né? O único livro, a Bíblia é o único livro que quando nós nos assentamos para meditar, ela é viva e ela também é eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e ela vai aonde ninguém e nada pode ir. E é isso que eu quero compartilhar com você mais uma vez, a palavra de Deus. Fique nesse vídeo até o final, compartilhe com mais alguém, para que mais alguém ouça essa palavra, tá bom? Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nós, como igreja, falamos tanto, que muitos, né, que estão lá no mundo sabem o nome, sabem que ele existe, acreditam nele, mas que ele é tão profundo, né? Que eu, se eu ficasse a vida toda aqui, não poderia expressar a grandeza dele. Mas um pouquinho que eu conheço, eu quero falar para você a respeito dessa divindade, né? Do Espírito Santo de Deus, que é o Paracleto. O Senhor Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele era o Verbo, e no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo, nós sabemos que é Jesus, que estava com Deus no início, e ele estava ali, ele, o Espírito e Deus estavam ali gerando, fazendo, criando. E a Bíblia diz que agora aqui no Novo Testamento ele vai vir a essa terra, o Verbo, o Filho de Deus, que é a palavra, que é Cristo, ele vai vir até essa terra. Para quê? Com o único e principal propósito. De quê, Andréia? Para que Jesus veio? Eu creio que é uma pergunta que muitos fazem, né? Para que Jesus veio? Às vezes a gente vai evangelizar por aí, as pessoas até falam assim, quase que, eu não pedi Jesus para vir aqui, né? Só que isso é tão profundo, porque se Jesus não viesse, nós não teríamos direito à salvação. A salvação, ela é por meio de Jesus, não há outro Salvador. Eu sei que você concorda comigo que Paulo foi um grande homem de Deus, né? Os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres de Deus que viveram uma vida profunda com Deus, foram pessoas, né, chamadas por Deus. Maria, por exemplo, a qual é respeitada por nós, servos de Deus cristãos. Entendemos o valor que ela tem e tenho certeza que ela será galardoada de uma forma muito grande diante de Deus pelo chamado que ela cumpriu. Só que nós entendemos que salvação, ela só vem por meio de Jesus. E foi por isso que o Filho de Deus, o Verbo, ele veio aqui nessa terra. Ele tomou a forma de homem, ele sofreu, para que eu e você tivéssemos direito a essa oportunidade de salvação. E quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, quem é o Espírito Santo nessa história, nesse contexto? A Bíblia diz que Jesus ele vai chamar os seus discípulos para caminhar com ele. E agora, após caminhar com os discípulos, ele vai dizer, quando chega o tempo dele para a cruz, ele vai chamar seus discípulos, vai reunir, vai dizer, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, o mesmo, Paracleto, o Espírito Santo de Deus, e ele vos ensinará todas as coisas. E ele vos fará saber as palavras que eu vou falar. Então, o Espírito Santo, ele vai ser enviado após Jesus consumar o sacrifício que iria trazer o homem a Deus, né? Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que recebe a Jesus, passa de criatura para criador, para filho, passa de criatura pecadora para filho regenerado, justificado. Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo ser humano que nasce, aquele bebezinho lindo na maternidade, ele já nasce debaixo de uma consequência de um pecado, né? Adão, quando peca, todo ser humano agora, toda a natureza, a criação vai ser afetada. E é por isso que Jesus ele veio. Ele veio para quê? Para pagar o preço pelo nosso resgate. É por isso que foi necessário que o Filho de Deus morresse. E o Espírito Santo, quem é ele? Ele é aquele a qual o Senhor Jesus disse, olha, eu vou e vou enviar. Ele agora vai ser enviado. Em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo chegando a essa terra. Antes ele vinha, mas ele vinha e voltava. Vinha e voltava. Agora, em Atos 2, nós vemos a igreja reunida, porque Jesus, antes de voltar ao Pai, ele disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles vão para o cenáculo e oram. Muitas pessoas, algumas desistem, mas ficam ali homens e mulheres orando
Pai, manda, nós queremos uma promessa, nós estamos aqui esperando. E aí chega o grande dia. Um dia, a Bíblia diz, Atos 2, que um vento veemente e impetuoso encheu a casa e todos começaram a falar em outras línguas. Naquele momento ali, a língua que eles falam é uma língua dialeta, né, de outros países, porque Deus queria usar eles ali para falar das grandezas de Deus, para que as outras pessoas que estavam ali ao redor, porque era um tempo de festa, pessoas de outras nações estavam ali festejando, Deus queria usar eles para falar, né, usar o Espírito Santo de Deus através da vida deles, para estar falando de Deus, para que aquelas pessoas conhecessem. Então o Espírito Santo ele vai descer e ele vai agora não voltar, ele vai ficar. Ele está aqui hoje conosco. Ele está aqui conosco. Para quem, André, que o Espírito Santo está conosco? Ele está para nos ensinar. Sabe, o Espírito Santo, uma das características dele, principal, pode-se dizer, o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo que ele vai vir, ele vai vos ensinar. E diz também, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Como assim? O Espírito Santo, uma das principais, como que eu posso dizer, uma das maiores principais características dele é convencer o pecador. Porque se ele não nos convencer, nós não conseguimos chegar ao entendimento do que é errado. E mais do que isso, às vezes a gente até entende que é errado, mas a gente muitas vezes não consegue se arrepender e mudar a nossa vida. Então o Espírito Santo é o seguinte, o pregador, esse dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, o pregador, ele prega aos ouvidos, mas o Espírito fala ao coração. O pregador, como eu estou aqui, eu estou falando com você, mas quem convence, quem vai te fazer entender que essa palavra é a verdade, que você precisa dela para viver, é o Espírito Santo de Deus, né? Bons pregadores é bom, nós temos que nos dedicar à palavra, com certeza, nos aperfeiçoar no chamado, mas a verdade é que quem faz a obra principal, convencendo os corações, inclusive o nosso, é o Espírito Santo de Deus. Então eu creio que essa é uma das maiores características do Espírito Santo, esse poder que ele tem e esse desejo que ele tem de convencer o ser humano, né? Porque se o homem não for convencido, o homem ele se perde nos seus pecados. Se o homem não for convencido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se perder e naquele grande dia, ele vai perder a salvação da sua alma. E uma das características também do Espírito Santo é o poder e a capacitação para que aquele que é dele faça e testifique do Deus que ele serve. Né? O Espírito Santo ele nos capacita para que nós venhamos abrir a boca para estar testificando do Deus que um dia salvou a nossa vida. Né? Eu, por exemplo, Andréia, né? Quem diria que eu estaria aqui num vídeo tomando coragem para falar? Não teria. Né? Era vergonhosa, tudo. Mas quem é que põe esse desejo? Porque uma coisa é eu vir aqui para me amostrar, para querer alguma coisa. Esse já seria o pensamento errado. Mas quem é que te dá a coragem de fazer o que é certo da forma certa? É o Espírito Santo de Deus, né? Hoje eu tô aqui falando para você com o propósito de que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Mas quem me dá essa coragem? É o Espírito Santo de Deus. Ele me faz primeiramente entender a importância que isso tem. Ele me ensina a motivação correta, que é ajudar, que é edificar, que é levar a palavra até você. E ele também me dá as habilidades necessárias, né? Eu me capacito, eu oro, eu busco, eu me aperfeiçoo, mas ele faz o aperfeiçoamento completo, né? Ele que me dá essa ousadia, essa coragem. Então o Espírito Santo, ele é realmente tudo que a gente precisa, porque o Espírito Santo é Deus conosco, né? O Espírito Santo, assim como é Emmanuel, Jesus que é Deus conosco, o Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus em nós. E o que Deus quer fazer em nós? Deus, ele quer nos transformar, sabe? Eu fiz até um vídeo já anterior sobre isso. Deus, ele quer nos transformar. Ele sabe o que eu e você precisamos para agradar a ele. E Deus sabe o quanto que a gente precisa melhorar ainda. Deus sabe o quanto que ele precisa fazer a obra em nossa vida. Afinal, a Bíblia diz que a carne e sangue ela não é do reino dos céus. E que aqueles que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, o que Deus ele quer nos ensinar? Através do sacrifício de Jesus. Primeiro, o sacrifício de Jesus nos justificou diante dele,
para que nós possamos chegar diante de Deus. O sacrifício de Jesus nos permitiu ter o Espírito Santo e ser morada do Espírito Santo. E o sacrifício de Jesus também nos deu agora a condição de, tendo o Espírito, ser transformado e convencido por Ele. Porque uma coisa que o Espírito Santo não faz é só convencer aquele que está lá fora. Ele convence, mas ele continua convencendo a mim, Andréia, diariamente. Quando eu erro, é o Espírito Santo que fala: você errou, você foi contrário à palavra do Senhor. Ele me ensina, assim como um amigo que senta com a gente e fala: olha, isso não tá bom. Ele mostra pra gente, ele mostra as nossas misérias, aquilo que a gente precisa, que a gente tá errando, as nossas dificuldades que nós temos, ele mostra. Só que ele não só mostra, ele também nos ensina o caminho pra gente aceitar. Então, Deus, o desejo dele é que nós venhamos agora sim, uma vez sendo o templo do Espírito Santo de Deus, permitir essa transformação, né? Essa transformação e essa comunhão que vem através do Espírito Santo de Deus. Ele nos convence, ele conversa conosco, ele nos dá ousadia, ele nos dá acesso, né? Essa ousadia do acesso a Deus. Deus, ele é santo, né? Você vê que ali no livro de Apocalipse nós vemos quando João, ele é arrebatado ao céu, ele fica estarrecido e ele vê ali os anjos o tempo todo clamando a respeito da pessoa de Deus, dizendo que ele é santo, santo. Deus, ele é santo, né? Deus, ele não é como o homem é, falível, não. Em Deus a santidade pura, a pureza, em Deus não há mancha, não há mácula. Então é por isso que a Bíblia diz, um dos requisitos para nós chegarmos a Deus é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz, se aquele que nos chamou é santo, nós também devemos ser santos. Então, o que Deus ele quer, Andréia? Uma vez eu estando nele, ele quer nos santificar. O que é ser santo? É ser separado para uso exclusivo. E uso exclusivo de quem? De Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando para você, né? Queria eu ficar vários tempos aqui, mas eu quero dizer para você, receba Cristo se você não recebeu ainda. Homem, mulher, jovem que me ouve, receba Cristo, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te santificar, Ele quer te fazer uma pessoa exclusiva para Ele. Não é só sobre você me ouvir e saber, eu sei que Deus me ama, eu sei, não. É sobre você receber a Ele e viver uma vida com Ele. E aí quando você recebe a Cristo, a sua vida é transformada. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Você que já tem o Espírito, se tenha comunhão com Ele, né? Tenha intimidade com Ele. Você que ainda não recebeu Cristo, que é através do Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer a obra na sua vida. Receba Ele, seja a morada de Deus através do Espírito e deixe o Espírito mudar a tua vida, a tua história, a tua existência. Que Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.